Olá pessoal, tudo bem? Aqui Anderson Ramires Pestana, advogado do Estado do Espírito Santo, colocando para vocês um pouco da minha visão e interpretação sobre o decreto 10.282 do governo federal, que estabeleceu uma série de atividades consideradas essenciais nesse período de crise do Covid-19. Eu peço licença aos novos colegas e vou fazer aqui uma leitura do dispositivo. Decreto 10.282, alterado pelo Decreto 10.292, no seu artigo 3º, no inciso 38, ficou estabelecido como atividade essencial, podendo então, no caso, ser exercida, estar em plena atividade mesmo nesse período de crise, de quarentena, de isolamento social, a seguinte atividade: atividade de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídica, exercida pelas advocacias públicas relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos. Então, observe, esse decreto do governo federal foi editado no dia 20 de março de 2020 e no dia 25 de março ele foi alterado pelo decreto 10.292 e que acrescentou essa redação ao inciso 38 do artigo 3º. Então, observe aqui. Convido os novos colegas que abram esse dispositivo e façam a leitura também e analisem aqui a minha interpretação, se está correta ou não. Estou falando isso porque alguns colegas não estão com seus escritórios funcionando, estão atendendo apenas home office. Porém, eu acredito que com essa edição, os escritórios de advocacia são considerados, assim como previsto na Constituição Federal, uma atividade essencial e necessária ao funcionamento das instituições e ao atendimento do público em geral, tanto empresas quanto pessoas físicas. Observe, o inciso 38 do artigo 3º do decreto federal estabelece que há atividades de representação judicial e extrajudicial. É a primeira parte. Ela é considerada o quê? Essencial e como tal podendo funcionar, podendo exercer automaticamente essas atividades. A segunda parte já está relacionada à assessoria jurídica pública. Porém, eu acredito que a melhor redação teria sido que a advocacia privada poderia sim exercer as suas atividades e também a advocacia pública. Não foi mencionado aqui a advocacia privada explicitamente, mas ela está inserida aqui na primeira parte do dispositivo: atividades de representação judicial e extrajudicial. Então observe, hoje os meus clientes, por exemplo, estão necessitando de atendimento, estão precisando de antecipação de tutela, estão precisando de medida liminar, estão precisando de aconselhamento, de interpretação contratual, de revisão contratual, e essa é uma atividade que precisa estar em pleno funcionamento nesse momento de crise. E eu convido os novos colegas que comungam desse meu entendimento, que até possam compartilhar esse vídeo ou possa entender também dessa forma e produzir seu próprio conteúdo, mas que a atividade da advocacia seja defendida, seja exercida com plena liberdade nesse momento, inclusive você podendo, respeitando ali as regras de uma boa higiene, orientação das autoridades sanitárias, né? Utilizar ali o álcool em gel e outros elementos mais, ou que seja máscara, ou que seja o que for necessário, para que a nossa atividade seja exercida plenamente no nosso Brasil, nesse período de tanta dificuldade. Solicito aí encarecidamente, né, aos conselhos seccionais que avalie, que possa nos orientar aí com uma resolução, com algum dispositivo, com alguma instrução normativa
tratando do tema assim mais abertamente. Alguns já estão fazendo, mas tem colegas de várias partes aí que estão em grupos, né, de advogados, até comentando: estou com o escritório fechado, estou atendendo home office. No meu entendimento, a partir do dia 25 de março, com essa alteração do decreto que estabeleceu as atividades essenciais, a atividade da advocacia também passa a ser considerada uma atividade essencial. Até porque, permita-me dizer aqui que a Constituição Federal, no artigo 133, quero ler e peço licença aos colegas aqui para fazer categoricamente essa leitura, que estabelece o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável os seus atos de manifestação no exercício da sua profissão nos limites da lei. É óbvio o que eu estou dizendo, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Muito obrigado, pessoal. Se vocês concordarem, compartilhem esse vídeo. Se outros colegas que quiserem produzir seu próprio conteúdo também o façam, mas que nós possamos então considerar de fato a advocacia uma atividade essencial e atender nossos clientes da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe. Bom trabalho a todos.